Jaircy Carvalho saiu com essa bomba exclusiva. Atenção, torcida azul. Informações que chegaram à nossa redação dão conta de que empresários já confessaram na polícia que fizeram rachadinha com dirigentes do Cruzeiro. Então a polícia está fechando o cerco, né? E em breve deverá anunciar, né, tudo o que está acontecendo para que os culpados, né, caso seja provado tudo isso, sejam punidos e realmente possam ir para a cadeia e devolver o dinheiro, né, supostamente roubado do clube. Hoje eu conversei com o Sérgio Rodrigues, que é candidato à presidência, né, ele está compondo com o doutor Gilvan, com vários, né, importantes ex-presidentes e dirigentes, o Gatti, né, o Pedro Lourenço, todo mundo, né, que é a turma do bem ali, ele está compondo com essas pessoas para que haja eleição o mais rapidamente possível. Ele tem um plano de restabelecer o Cruzeiro, mas acabou de me dizer que eles vão correr atrás dessa questão, né, da corrupção e vão exigir que devolvam o suposto dinheiro roubado. Palavras do Sérgio Rodrigues, né? Ele entende que o clube foi lesado e, segundo ele, rachadinha é crime no futebol, porque o Cruzeiro não é uma empresa privada, né? O Cruzeiro tem 4.000 sócios, o Cruzeiro é uma entidade sem fins lucrativos. Então, segundo ele, se houve realmente divisão de dinheiro de dirigentes com empresários na venda de jogador ou na renovação de contratos, esses dirigentes têm que ser punidos. O Celeste, intrigado, né? Por exemplo, aquela história do Mike, né? Que depois entrou um empresário que recebeu uma cota, mas não precisava nem de empresário para intermediar uma negociação, sendo que os clubes já tinham se alinhado, né? Enfim, não estou dizendo que é esse o caso, mas realmente fatos estranhos têm de ser observados. Mas, você quer comentar agora? Em 2017, uma coisa bem rápida, em 2017, antes das denúncias até do Fantástico, de 2017 para 2018, a gente comentou aqui a respeito de balanço e finanças e eu falava que os números do Cruzeiro não fechavam. O Fael até uma vez brincou falando que eu estava muito rápido na minha explicação aqui, porque eu não tive o tempo apropriado para falar. E aí, em maio, né, de 2018, acontece tudo aquilo. A respeito disso, que o Jaircy acabou de falar aí, rachadinha também é crime em empresa privada, tá? Também é crime em empresa privada. Porque configura-se, de certa forma, a caixa 2, porque você está efetuando um pagamento para ele voltar para você e não entra no caixa do clube ou no caixa da empresa, entra no seu bolso, né? Se ficar realmente comprovado isso, é crime sim, né? E tem que ser, porque isso acho que entra formação de quadrilha, estelionato, uma série de fatores aí que você pode colocar, de repente, enquadrar nessas questões, se ficar realmente comprovado dentro da polícia. Essa informação do nosso companheiro Jaircy Carvalho ficou parecendo então que a situação se refere, quem sabe, é só uma hipótese, quem sabe, à última gestão ou a todas as mais recentes gestões do Cruzeiro. Não tá claro isso. Porém, nós fomos ouvir o ex-presidente Wagner Pires de Sá, porque parece, já que as investigações são da gestão passada, né, da gestão dele, parece então que se refere a fatos da gestão dele. E ele respondeu assim: está fazendo o levantamento. E até me assusta, porque ontem eu vi uma notícia de que empresários declararam na polícia que alguns dirigentes ou diretores receberam parte de negociações. Bom, se a investigação é segredo de justiça, como é que isso pode sair, tá, como fonte fidedigna nas palavras da boca de um jornalista? Isso até me assusta, me deixa um pouco constrangido sobre, né, essa maneira de que está se conduzindo as coisas. Pois é, então quando se fala no Brasil que há segredo de justiça, esse segredo pode ser contado, a boca é pequena para um, para outro, é isso? Geralmente acaba vazando uma informação ou outra, vaza informação, não tem como. Hoje também parece que o ex-presidente dos clubes, né, o Hermínio Lemos, entrou também com um pedido, pessoa também que eu sempre critiquei aqui na bancada, principalmente pela postura que teve em relação à sua gestão dentro dos clubes e também da sua movimentação política, tá? Que eu estou passando a informação, mas a crítica que eu sempre fiz ao doutor Lemos aqui, ela sempre foi muito explícita aqui para todo mundo. Ele entrou também pedindo para o Dalai para que possa fazer uma auditoria, pelo menos nos últimos 30 anos do Cruzeiro, e eu sou a favor disso, para vir
na gestão de Zezé Perrella, Alvimar Perrella, Gilvan de Pinho Tavares, Wagner Pires de Sá, para que tudo fique muito bem esclarecido em relação a tudo isso, inclusive essas questões aí. Pois bem, sobre isso o ex-presidente Wagner vai falar daqui a pouco. Entrevista exclusiva ao presidente Wagner Pires de Sá, ex-presidente. Wagner Pires de Sá, no documento de prestação de contas já público aqui, o senhor fala em incongruências, né, encontradas no balanço do exercício de 2017, que era de outra gestão, correto? E que incongruência? Segundo a auditoria externa contratada, descobriu que do adiantamento feito junto à TV para a transmissão dos jogos do Cruzeiro, né, que eles avançaram até o ano 2024, dos 93 milhões recebidos que eles disseram que era como adiantamento e jogaram como receita, tinha 22 milhões que não era sequer adiantamento, eram empréstimos que estão entrando no balanço atual, ou seja, dívidas passadas, né? Mesma coisa dos 93 milhões que teria que ter sido diluído no tempo, né? E parte dessa receita, que eles lançaram todas nos balanços anteriores, que teria que ser lançada, vamos dizer, diluída no tempo até 2024. Quando o senhor fala eles, é a gestão Gilvan de Pinho Tavares. Eu falo gestão do esporte brasileiro, que ele está na CTI. Quem produziu essa dívida FIFA? Essas dívidas foram todas feitas em gestões anteriores, não tem nada absolutamente meu. É uma das incongruências também que vem no balanço. Até então, né, jogadores comprados e os seus intermediários que não foram pagos entraram na justiça, é isso que chama de dívida FIFA. A FIFA, então, obriga que o time devedor com valores históricos. No balanço atual está totalmente corrigida. E olha, a correção é em cima de moedas estrangeiras, né? Então você pega, por exemplo, um Arrascaeta, essa dívida foi feita em 2015, né? Vem cair e está caindo nos balanços atuais. Efetivamente, da nossa parte, não existem dívidas novas. O que nós fizemos foi, quando nós encontramos, né, salários atrasados, direitos de imagem atrasados, bichos atrasados, nós tivemos que pagar no primeiro mês para os jogadores entrarem dentro de campo para treinar cerca de 50 milhões de reais. Eu tive que recorrer ao mercado interno brasileiro. E o mercado financeiro brasileiro, as taxas de juros são altas. Por isso é que eu pedi licença ao Conselho Deliberativo em fazer um empréstimo internacional, cujas taxas são muitíssimo mais baixas e as condições de pagamentos melhores, para que a gente saísse dessa situação terrível em que encontrava o Cruzeiro. O que o senhor diria agora que vai ser encontrado? Vai ser encontrado exatamente os registros contábeis, né, que já estão comprovados até pelos auditores fiscais e pelo o Conselho Fiscal e pelos auditores externos, de que as contas estão exatamente de acordo, né, com as normas técnicas contábeis brasileiras, não é? Todo mundo sabe a minha opinião em relação a esse senhor, todo mundo sabe a minha opinião em relação a Sérgio Nonato, todo mundo sabe a minha opinião em relação a Itair Machado, a Gilvan de Pinho Tavares, Bruno Vicentinho, todos esses que fizeram parte dessas últimas gestões dentro do Cruzeiro. A gente comentou a respeito na época sobre esses salários atrasados dos jogadores e que a gestão do Wagner Pires de Sá realmente tinha pegado essa barca furada aí, né, com os salários todos atrasados e tal. E eu falei que eu achava muito arriscado esse empréstimo inicial, que podia sentar para conversar com os jogadores inicialmente e buscar outros meios, né? Tudo aquilo que foi falado durante toda essa época desses embrólios aí, eu queria discordar severamente do Wagner Pires de Sá, porque ele fica falando de gestões passadas, mas a sua gestão também não foi nem um pouco favorável. Toda vez que você fala sobre lançamento de balanço, eu lembro do lançamento de balanços do início de 2019, onde inclusive pessoas que trabalhavam dentro do Cruzeiro, na parte financeira, se recusaram a assinar documentos para poder comprovar determinadas coisas que nem sequer passou pela apreciação do Conselho Deliberativo.
Hoje tem reunião do Conselho, teremos algumas coisas esclarecidas. Eu espero que essas auditorias possam realmente levar, trazer para a gente à tona realmente quem são realmente os principais culpados disso tudo. O que está comprovado é que essas últimas gestões, sem dúvida nenhuma, levaram o Cruzeiro a um abismo financeiro gigante. Gigante. E com o tempo, sem dúvida nenhuma, nós podemos explorar um pouco mais sobre isso. Teremos outras matérias também, outras entrevistas, né? Teremos ainda uma sequência sobre isso. Para a gente poder debater um pouco melhor a respeito de outros assuntos que eu queria explicar também a respeito de Wagner Pires de Sá. Em que, segundo ele, né, garantiu que as contas deles estão corretas, a gestão dele não aumentou as dívidas, foi feito um ajuste aí, né, de juros e tudo mais, né? Pode não ter sido um aumento de dívida naquela questão, por exemplo, talvez patrimonial. Agora, na questão